Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio aprova em segunda discussão projeto que cria o programa de navegação de pacientes, uma proposta para agilizar o atendimento de pessoas com câncer na cidade. A audiência pública discute a situação dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. E o Outubro Rosa na Câmara do Rio. A prevenção do câncer de mama foi tema de uma palestra do presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro, no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão extraordinária desta quarta-feira no Legislativo Carioca. Os trabalhos começaram com a votação de vetos do Poder Executivo a projetos aprovados pelos parlamentares. O primeiro veto analisado e rejeitado pelos parlamentares foi o veto ao projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que trata dos canais de comunicação na Guarda Municipal como medida essencial de enfrentamento que garantam um atendimento ágil à mulher, ao idoso e aos deficientes. Outros dois vetos também foram rejeitados. O veto ao projeto de lei dos vereadores Dr. Marcos Paulo, Vera Lins e Dr. Gilberto, que determina que todas as praças e parques públicos a serem construídos ou que sofrerem reformas deverão ter áreas para socialização de cães. E o veto ao projeto de lei de autoria do vereador Dr. Gilberto, que obriga a instalação de brinquedotecas ou área de lazer infantil nas unidades de saúde e de atendimento pediátrico ambulatorial. Durante a sessão, os parlamentares discutiram o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que cria o programa de navegação de paciente. O navegador é importante porque vai facilitar e agilizar o atendimento e o tratamento de homens e mulheres com câncer no município. Esse projeto de navegação de pacientes ele é importante porque ele vai dar celeridade ao tratamento do paciente com câncer e com isso a gente tem vidas poupadas, a gente tem um tratamento dando de forma mais rápida e a gente espera que tenha economia financeira com isso para que mais dinheiro possa ser investido para o tratamento do câncer e que vidas sejam poupadas e que as pessoas possam viver com dignidade. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção do governo. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Chico Alencar, com a coautoria de mais 7 vereadores, que reconhece de interesse cultural, social e ambiental para o município o evento Tiracaqui, que acontece no maciço da Pedra Branca. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria dos vereadores Márcio Ribeiro e Dr. Carlos Eduardo, que torna obrigatória a fixação em braille das informações nas gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais. A gente tem uma dívida muito grande com as pessoas com deficiência, que ao longo dos anos a gente permitiu com que a nossa cidade fosse uma cidade que não oferecesse a oportunidade. É cada dia mais difícil as pessoas que têm alguma deficiência poderem conviver e viver na cidade. Eu acho muito ruim a gente pensar no lado prático da coisa, no lado empresarial da coisa, né? Quando a gente tem uma pessoa que não consegue viver e não consegue, na normalidade, que não consegue, por exemplo, ir no mercado fazer uma compra sem a ajuda de alguém. O projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, com a coautoria de 17 parlamentares, que institui a campanha municipal permanente de combate à pedofilia, ao abuso sexual e à violência contra crianças e adolescentes, foi aprovado em segunda discussão. Contar com o prefeito Eduardo Paz que regulamente essa lei e que efetivamente seja aplicada o mais breve possível, de forma muito ampla, porque se tem um crime que é devastador na vida de uma pessoa, que leva para a vida inteira, é o crime de pedofilia, que marca, que fere, né? que desgraça emocionalmente, psicologicamente a vida de uma pessoa, o crime da pedofilia. E a repórter Simone Braga continua no plenário do Palácio Pedro Ernesto e traz outras informações sobre a sessão desta quarta-feira. Boa noite, Simone.
Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Outros projetos também foram votados aqui no plenário. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca os barraqueiros da praia. E o sambista e compositor Nelson Sargento vai ser nome de um logradouro localizado no bairro da Mangueira. O projeto de lei foi aprovado em segunda discussão. E também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei que institui em caráter permanente a campanha de combate ao bullying infantil nos veículos utilizados para o transporte de estudantes na cidade. Ingrid, é com você. Obrigada, Simone. Moradores de condomínios do programa Minha Casa Minha Vida participaram de uma audiência pública promovida pela Câmara do Rio. A maioria das reclamações está relacionada à falta de conservação dos prédios e áreas de lazer. Durante o encontro foi discutida a proposta de transformar esses condomínios em áreas especiais de interesse social para que os agentes públicos possam atuar em áreas privadas. A audiência pública da Comissão Especial da Moradia Adequada analisou a situação dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o encontro, ficou acertado que um fórum pode ser criado no Rio para atender às demandas dos moradores. Eles explicaram os problemas enfrentados, como falta de infraestrutura e dificuldade de manutenção dos edifícios. Isso aqui seria a quadra de futebol, onde foi toda destruída, não tem mais nada, a Conlurb não vem para fazer nada. Que é a praça, o balanço escorrega, já não tem mais. Só no município do Rio foram construídas 38 mil unidades habitacionais do programa, de iniciativa do governo federal, que contou com a parceria dos municípios para atender as famílias de baixa renda. A maioria das unidades na zona oeste do Rio. Quem vive nesses locais afirma que as condições são precárias e que os condomínios sofrem com a falta de manutenção. Uma das dificuldades é não ter acesso aos serviços públicos. O problema que nós temos lá dentro são todos os tipos de problema que você pode imaginar de uma obra onde todos os materiais são materiais de baixa qualidade. Então, tudo quanto é material que foi usado no programa Minha Casa Minha Vida é material de baixa qualidade. Você vai ver a fachada do bloco caindo, você vai ver que o material que for usado nas quadra de saibro, que parece que o pessoal do Minha Casa Minha Vida só joga bola, não joga basquete, não joga vôlei, não joga nada. Nós viemos aqui justamente para verificar, para ver, para debater e chamar a atenção para essa questão da assistência continuada, para vocês verem como é importante essa assistência continuada. Até para nós que somos síndicos, profissionais, síndicos moradores, como é que a gente vai fazer um bom serviço se a gente não tem essa assistência? O debate foi conduzido pelo vereador Raimon, presidente da comissão, e a vereadora Mônica Benício, relatora. A subsecretária de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação disse que as vistorias são realizadas nas unidades e que a Prefeitura atende às necessidades dos moradores de acordo com a competência do município. A maior parte dos condomínios são condomínios de prédio, multifamiliares. E, por isso, a gente teve a necessidade da formação dos condomínios. A questão do CNPJ, isso acontece porque quando uma comunidade, como numa edificação, ela é juntada, as pessoas vivem naquela comunidade, é preciso CNPJ para que as contas, as contas de energia elétrica, de abastecimento de água, de esgotos, as contas comuns saiam pelo CNPJ. Uma alternativa seria transformar esses condomínios em área de especial interesse social. Ideia defendida pelos representantes do Observatório das Metrópoles da UFRJ. Isso garantiria a segurança jurídica para que os agentes públicos possam atuar em áreas privadas. Se a gente tomar, por exemplo, a diferença entre o condomínio Minha Casa Minha Vida e os conjuntos habitacionais, nos conjuntos habitacionais, os programas da prefeitura, como, por exemplo, limpeza urbana, poda, manutenção, podem entrar, mas no condomínio Minha Casa Minha Vida, a consideração que se faz de que ali é uma área privada. E sendo uma área privada, a prefeitura não pode oferecer os serviços. Então, qual a conversa? A conversa é tentar sensibilizar a prefeitura e estabelecer algum marco legal complementar à lei do Minha Casa Minha Vida, que seja um marco municipal,
para garantir que esses serviços sejam prestados e para que tire das costas dos moradores que normalmente são empobrecidos, porque são faixa 0 e faixa 1, tire deles o ônus de fazer a conservação, a limpeza, a sanitização dos espaços onde eles moram. O prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei aprovada na Câmara Municipal que cria um programa de implantação de fundos artificiais nas praias da cidade. O decreto foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do município. O texto de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Marcelo Ará e Carlos Bolsonaro determina que o poder público realize estudos prévios de impacto ambiental para a instalação dos recifes. A lei também prevê a criação de grupos de trabalho com a participação de órgãos ambientais, de navegação marítima e entidades da sociedade civil para elaborar um documento que determine os locais prioritários para a implantação dos fundos artificiais. Essa é uma tecnologia já utilizada em outros lugares do mundo para incentivar a prática de surf e a proteção da orla contra a erosão. E a inflação, que chegou a mais de 10% no Brasil no mês passado, segundo o IBGE, assusta ainda mais os cariocas. A alta dos preços no Rio foi a maior entre as 16 regiões metropolitanas pesquisadas em todo o país. Jaqueline precisou traçar estratégias para fazer a feira da semana. Pesquisar bastante os preços, comprar em horários alternativos, pechinchar, organizar as finanças da casa em planilhas. Pesquisando bastante, né, o preço, já fui, já voltei. Senti falta de alguns produtos com preço mais em conta, né, o tomate, o alho, tá bem mais caro. Geralmente eu venho no horário de meio-dia, né, que é o horário da cheva. Com a carne, o peixe e o frango custando caro, Dona Leila está comendo menos esses itens. Minha filha virou vegana, já facilita muito, né? Então isso aí já não come carne de tipo algum. Então, minha filha, e eu aí também vou na soja. Né? Mas as frutas, legumes e verduras também estão pesando no orçamento. Tomate, cebola, tudo tá caro. Tudo tá caro. E aí tá fazendo como? Dando jeito, pegando promoção, como o rapaz botou aqui e levando um pouquinho. No mês passado, a inflação chegou a 10,25%, bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano, que é de 3,75%. Foi a primeira vez que a inflação passou de 10% desde fevereiro de 2016. Os dados, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se referem às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Em setembro, a inflação no Rio de Janeiro foi a maior entre as 16 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. O aumento de 1,22% foi acima da média nacional de 1,16%. Esse é o maior resultado para o mês desde 1994. Você tem uma questão global, dificultado também, não só por questões climáticas, mas também pela dificuldade da pandemia. Aconteceu no mundo inteiro, aqui no Brasil foi mais intenso. E ele foi mais intenso principalmente por conta de dois motivos, né? Uma política voltada para a exportação, uma exportação de commodities que diminui a oferta interna e aumenta o preço para o consumidor. Do outro lado, pela ausência de políticas que pudessem combater esse desabastecimento. Outros alimentos que também subiram de preço em setembro em comparação a agosto foram a batata inglesa e o frango em pedaços. Para cozinhar tudo isso é necessário gás, que aumentou 24,3%. Nem adianta fugir para o forno elétrico. A energia subiu 14,8%. E quando a gente fala em inflação, né, a gente não pode ficar só nos alimentos, porque em 2021 você tem uma pressão grande também da questão da energia elétrica em todo o país, né, e também dos combustíveis. O consumidor que queira denunciar a prática abusiva de preços pode procurar a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o PROCON Carioca e o PROCON RJ. A gente aqui na Comissão de Defesa do Consumidor vê isso bem de perto, das pessoas se endividando e vendendo o que tem em casa, vendendo uma geladeira, vendendo um televisor, porque para pagar, ou para comprar, não é nem para pagar. É para comprar alimento para os seus filhos. Tudo isso é muito triste. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio promove palestra de conscientização sobre o câncer de mama. A Prefeitura do Rio lançou nesta quarta-feira o programa Pobreza Menstrual.
Segundo a Secretaria de Educação, uma em cada 4 alunas da rede municipal já deixou de ir à aula por não ter acesso a absorventes. O programa foi lançado na Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso, na Praça Mauá, e visa distribuir absorventes para as estudantes de escolas públicas de baixa renda. Nós defendemos valores, nós defendemos princípios, mas, acima de tudo, a gente defende a dignidade humana, a gente defende a dignidade de gênero e a gente defende as nossas mulheres, as nossas meninas, para que elas tenham igualdade de condições. A pobreza menstrual afeta diretamente a evasão escolar. De acordo com dados do IBGE, meninas de 10 a 19 anos deixam de fazer atividades importantes por não ter acesso a absorventes. E, segundo o secretário municipal de Educação, uma em cada 4 alunas já deixou de ir à aula por esse motivo. A gente tem que parar com essa história de que aluna no Rio de Janeiro fica sem ir para a aula, sem poder ir para a escola porque não tem absorvente. Temos que virar essa página e dar um mínimo, a dignidade necessária para que nossas alunas possam estudar, frequentar as escolas e ter uma ótima aprendizagem. 54% da população da cidade do Rio é composta por mulheres. O programa, intitulado Livres para Estudar, tem o objetivo de impactar cerca de 100 mil alunas. A gente garantir que as meninas, e pessoas que menstruam tenham dignidade de chegar em todos os lugares, não só nas escolas, mas circular pela cidade, garantir direitos, é um processo fundamental. Aqui na cidade, em 2018, o ex-vereador Leonel Brizola criou a lei que institui o programa de fornecimento de absorventes nas escolas públicas do município. No dia 7 desse mês, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Desde o início do ano, as meninas da campanha Cadê Meu Absorvente, do coletivo Nossas, lutam pela distribuição gratuita desse item de higiene pessoal e estão organizando uma campanha para derrubar esse veto. Ao todo foram lançadas 8 campanhas, sendo 3 delas vitoriosas, em que projetos de lei já foram sancionados nos estados. É de suma importância que a gente possa ofertar a essas mulheres o mínimo, que é o absorvente íntimo cedido. Vamos lembrar que, sem dúvida, é um direito de todos o acesso à saúde e dever do Estado garantir esse acesso. E como parte da campanha Outubro Rosa, a Câmara dos Vereadores abre as portas ao público para falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nesta quarta-feira, o presidente regional da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rafael Machado, fez uma palestra no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto sobre o assunto. Uma doença que, na maioria dos casos, atinge as mulheres no mundo todo, mas também pode afetar o público masculino. E nesta quarta-feira, a Câmara Municipal promoveu uma palestra com o tema Outubro Rosa para chamar a atenção sobre a importância da realização de exames para prevenir ou diagnosticar precocemente o câncer de mama. Esse momento é muito importante, esse mês, e mais importante ainda vai ser a palavra do nosso querido amigo Dr. Rafael Machado para todos nós. Para câncer de mama, a gente vem tendo um aumento de incidência e a tecnologia que se precisa empregar para diagnóstico e tratamento é muito maior. Para o diretor de Prevenção de Incêndio e Pânico da Câmara do Rio e um dos organizadores do evento, abrir as portas para discutir com a população temas de grande importância como esse é um dever da Casa Legislativa. Quando a gente consegue mostrar e principalmente instruir a todos, a informação é fundamental para que possamos diminuir a incidência dessa doença e, principalmente, se ela existir, poder tratar da melhor maneira. A campanha Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos e, desde 2002, vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Para alertar o público sobre o combate ao câncer de mama, prédios históricos como o Palácio Pedro Ernesto recebem iluminação especial. Eu acho fundamental que nós, vereadoras, aqui nesta casa, possamos nos debruçar cada dia mais sobre o tema e cobrar, mas cobrar não apenas lembrar do Outubro Rosa, mas com políticas públicas de atendimento à mulher e que seja um mês em que todas as mulheres possam fazer a sua mamografia, possam fazer o seu tratamento, possam se prevenir contra um câncer que ainda tem cura se for detectado em tempo.
A expectativa é de que, nesse ano, cerca de 66 mil novos casos da doença sejam diagnosticados no país. Para o presidente regional da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rafael Machado, falar sobre o tema é fundamental. O câncer de mama, quando diagnosticado na sua fase pré-clínica com auxílio da mamografia e outros exames complementares, tem uma taxa de cura de mais de 95%. O autocuidado da mulher é fundamental. Às vezes a mulher cuida do marido, das crianças, sai para trabalhar e esquece dela mesma. Então, que esse mês sirva para ela ter consciência que o câncer de mama existe, que ela pode ser comprometida por esse tipo de tumor, entre outras questões de saúde, e que busque assistência médica para se cuidar. Começa nesta quinta-feira a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de 2022. A comercialização dos ingressos será feita pela internet através do site da Liesa, a partir das 9 da manhã. Estarão à venda entradas para todos os setores do sambódromo. Cada pessoa pode comprar até 4 ingressos por dia de apresentação das escolas. Os valores variam entre R$ 160 e R$ 500, com o pagamento podendo ser parcelado em até 4 vezes. Os desfiles estão marcados para os dias 27 e 28 de fevereiro e vão seguir os protocolos de segurança estabelecidos pela Prefeitura. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você acompanha o programa Câmara Rio, reportagem especial sobre os 90 anos do Cristo Redentor. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.